Comunhão artificial versus arrependimento. Seja muito bem-vindo. Vivemos num tempo e que aparentemente irá aumentar ainda mais, onde que números e quantidade simbolizam algo que seja, abre aspas, bom, interessante, saudável e importante, fecha aspas, para a vida. Nesta era digital, cada vez mais robótica, artificial e uma cadeia de ilusões, vemos a estrutura social e de interação entre as pessoas no intuito de ser popular, famoso, viralizante e coisas similares. A grande maioria, na verdade, acaba por interpretar um personagem, sendo estas atores que transmitem um conteúdo ou informações que atraem ou conquiste seus seguidores. Quando cito atores, é porque praticamente todos mostram uma imagem fictícia de si próprio, não mostrando na realidade quem são e como são. Esta imagem transmitida tem como finalidade conquistar seguidores, inscritos, likes ou curtidas, e se puder lucrar com tudo isso, melhor ainda. E como dito inicialmente, o que tem sido exemplo de coisa boa são os números de seguidores, inscritos, visualizações e compartilhamentos. Com relação ao tipo de conteúdo, é encontrado o de todo tipo, mas geralmente, obviamente, que se tratam de coisas que as pessoas querem ver, ouvir ou que satisfaçam seus desejos e vontades. Por isso que como resultado temos milhares ou milhões de seguidores em canais de vídeos, em streaming e nas redes sociais. É aí que encontramos a comunhão artificial, pois se tratam de coisas em comum entre os interesses das pessoas. Aliás, o significado de comunhão é ter coisas em comum, não especificamente tem um significado sacro ou santo. Interessante é que tem redes ou mídias sociais em que o fulano tem milhares ou milhões de amigos, onde que de fato, se ele conhecer 10, já é muito. Nesta primeira parte, no tempo em que vivemos, eu expus uma síntese bem resumida de como está sendo a interação e comunhão entre as pessoas, ou seja, conteúdo ou palavras que querem, desejam ou se dispõem a ouvir, pois são coisas que massageiam ou alimentam o ego, as vaidades, a carne. Nesta segunda parte, trago a lembrança de como foram alguns exemplos do passado, que também transmitiram uma mensagem. Contudo, o que ocorreu massivamente foram muitos dislikes, não curtidas. Muitos deixaram de serem seguidores, amigos, enfim, o assunto e a mensagem estava muito desinteressante e chato. Por quê? Justamente porque estas pessoas estavam transmitindo uma ordem e instrução que não veio de sua vontade própria, ou seja, elas foram separadas e ordenadas por Yahweh para o seu propósito, que como primeiro chamado ou ordem é o arrependimento. E certamente que pelo fato do arrependimento dizer respeito ao indivíduo, onde que ele deve ter a consciência, o reconhecimento e a ação de se humilhar, negar e renunciar a si mesmo, é aí que tudo fica desinteressante, chato e desprezível, porque não é o tipo de assunto que alimenta as vaidades. Veja, o sistema religioso conta uma história muito linda
sobre os personagens das Escrituras, mostrando suas conquistas, feitos e ações, geralmente com uma ótica distorcida, voltada para as riquezas e coisas boas dessa terra. Lamentável. Mas o que ninguém conta é a realidade de como foi a caminhada destes homens e algumas mulheres que ouviram e obedeceram à instrução do soberano Yahweh, pois nas suas ações e caminhada chamaram a atenção dos seus ouvintes ao arrependimento individual e verdadeiro, onde que com isto a maioria queria matá-los, prendê-los, destruí-los ou calá-los. Estes personagens das Escrituras tinham comunhão com o Pai, ou seja, coisas em comum com Yahweh. Por isso que o discurso, sendo direto e objetivo quanto ao arrependimento e morte do velho homem, acarretou em mais inimigos e perseguidores do que amigos e seguidores. Já te contaram de como possivelmente a família de Abraão deve ter o contrariado quando ele obedeceu a ordem de deixar a sua parentela? Já te contaram sobre a maioria que murmurou contra Moisés em toda a caminhada pelo deserto? Já te contaram sobre toda a incessável perseguição que os profetas tiveram em seus chamados? Já te contaram que os emissários, discípulos do Messias, foram perseguidos, apedrejados e mortos por anunciar a verdade que requer o arrependimento? Já te contaram sobre Yahushua, o Salvador, que veio com a mesma mensagem sobre a vida eterna e o reino dos céus, que imputa no arrependimento verdadeiro, e que este propósito remissivo lhe custou a vida, sendo humilhado, esbofeteado, cuspido, maltratado, chicoteado, coroado com espinhos e pregado no madeiro, justamente por anunciar onde está a vida? Pois é, estes exemplos foram de pessoas que anunciaram a verdade, que inicia com o arrependimento. Mas assim como naquele tempo, hoje, aqui nestas mensagens que compartilho, tirando toda a imensurável atrocidade que fizeram contra os personagens escriturais, o efeito geralmente é o mesmo no quesito: rejeição, desinteresse, incômodo, ira, ranger de dentes, enfim, nada positivo. E por quê? Tenho proposto o arrependimento, que requer uma atitude individual, o reconhecimento individual, a ação individual, o despojar da rebeldia de maneira individual. Estas coisas para que se possa enxergar a verdade que não está em nenhuma religião, mas, similar àqueles tempos antigos, os religiosos enxergavam a si mesmos como cheios de vida, razão e entendimento, não cientes ou admitir serem sepulcros caiados. A sugestão é chamá-los ao arrependimento a Yahweh, o autor da vida. O sistema da Babilônia, onde está todo tipo de religião, engana e conduz à perdição. Em breve, mais uma reflexão sobre o reino dos céus.